de novo, aqui a gente não precisa nem debater isso. O que está acontecendo nos últimos 10 anos, nesse período agora, provavelmente no ano que vem, é um domínio de Palmeiras e Flamengo da América do Sul, por questões, enfim, financeiras e tudo que a gente já falou. A questão é para projetar o futuro. E por que entra aí essa questão do Atlético de Madrid já ser o terceiro? Não adianta você pensar, nenhum outro não vai conseguir fazer nada lá na Espanha. É isso, ele já é o terceiro e é estabelecido como terceiro, e tem os dois. Aqui tem muito time com potencial para mudar isso. Muito clube grande. O que era o Palmeiras outro dia? O Palmeiras jogou a Série B. Se esperava até que o Corinthians estivesse no patamar que o Palmeiras estava. Se o Palmeiras fez isso... ali estão pegando fogo. Vamos, time! Não, se aconteceu isso com o Palmeiras, que jogou Série B mais de uma vez, torcida revoltada, e conseguiu dar esse passo, o que impede do São Paulo fazer isso? O que impede do Corinthians fazer isso? A gente agora, sabe a questão de nós sabemos que tudo bem, mas é o que impediu o Flamengo também. Tudo que se fala do Corinthians era o que se falava do Flamengo. Porém, tem um contraponto. Quando o Flamengo e o Palmeiras fizeram isso, não tinha nenhum Flamengo e Palmeiras à frente deles. Então, quanto mais tempo São Paulo, Corinthians, Vasco demoram a fazer isso, mais distante está o Flamengo. Agora, bom contra-argumento. Mas faturamento de um versus dívida do outro, tá um negócio. A questão que eu tô falando, mas é o vice-versa também. Aí, de novo, a gente tem que revisitar a história. A minha plaquinha, gostei. De novo, a gente tem que revisitar a história. A gente não vai ter a Leila Pereira no Palmeiras segurando o Abel Ferreira para sempre, né? Essa diretoria, que é uma ramificação, né, de diretorias aí no Flamengo, a gente não sabe se a próxima vai entrar, vai pensar tudo certinho e ninguém mais vai fazer cagada lá nesses clubes. Essa que é a verdade. Não vai voltar uma outra galera que pode estragar. E como os outros não podem ir bem nesses clubes. Eu estou falando que tem um potencial muito grande de times realmente grandes. Aqui não é papo, esse time aí é grande. Não, estou falando de times realmente grandes no futebol brasileiro que podem repetir o que o Palmeiras fez e o que o Flamengo fez. É claro que eu acho que o Flamengo, pela questão da torcida, eu acho que tem uma proporção, uma facilidade maior ainda de captar receitas, né, pelo tamanho da torcida, mas o Corinthians também tem. Então eu acho que essa briga, a gente não tem só, é Barcelona, Real Madrid, um Atlético de Madrid e o outro, não, só milagre para os outros. Não, aqui, assim, nesse momento, acho difícil que aconteça. Muita coisa certa. Mas tem muita gente que pode fazer acontecer. Até a questão de SAF. Vem alguém investir, meu amigo. Tem um clube que pode te dar retorno. Tanto é que o Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores na mesma temporada. A gente não consegue nem projetar. A gente não consegue nem projetar isso. A gente não sabe do projeto do Botafogo, mas eu tô falando, aconteceu. E a gente não consegue nem projetar isso pro futuro, porque a gente não sabe como é que vai ser o futebol brasileiro daqui a 2, 3 anos. Então, instaurando o fair play financeiro, que a gente não sabe como é que vão ser as regras, quem vai cumprir de fato, quem não vai acontecer. As ligas que estão para sair, mas acabam não saindo, um time briga com o outro dentro da liga, não sabe se vai ter um bloco formado para conseguir fazer uma liga. Então, assim, a gente também está projetando um cenário de futebol brasileiro que em 2030 pode ser completamente diferente, pode chegar e falar assim, gente, deu tudo errado, deixa quem quiser botar dinheiro aí, bota, pode chegar outro técnico e botar 1 ano, fazer 2 anos, 3 anos. Gente, a gente está vendo o Cruzeiro, o dono do Cruzeiro tem muito dinheiro, o Cruzeiro no primeiro ano competitivo, de fato, né, que o Pedrinho assumiu do Ronaldo, conseguiu botar dinheiro, no primeiro ano o Cruzeiro já está disputando o título. Então, assim, aqui a diferença de um Real Madrid e Barcelona... E tá na Copa do Brasil, né? Porque ele não estava na Libertadores. Exato. Na Copa do Brasil. A diferença do Real Madrid e Barcelona, que já são assim... Aí vamos entrar em outros fatores do porquê que eu acho que não vai acontecer essa disponibilização. Fator mercadológico. O Real Madrid e Barcelona hoje pertencem à elite do futebol mundial, que é a elite europeia. Eles têm muito mais dinheiro em comparativo dentro da própria liga, eles têm muito mais... Torcida no mundo inteiro. Torcida no mundo inteiro, exato. Não, e a diferença deles para os clubes que jogam contra eles da mesma liga é muito grande. O Real Madrid tem um Mbappé. Não tem nenhum outro jogador do Osasuna, do Mallorca, do Sevilha, do Betis, que consegue chegar no nível do Mbappé. A maior contratação do Palmeiras é o Vitor Roque. Você acha o Yuri Alberto um jogador pior que o Vitor Roque? Perfeito. Você acha o Caio Jorge um jogador pior que o Vitor Roque? Perfeito. Você acha que o Igor Jesus estava no Botafogo até o início do ano pior que o Vitor Roque? Então, o próprio cenário que o Brasil está diante do mercado acaba equilibrando ou pelo menos igualando mais essa distância do que o Real Madrid, que pode chegar e falar assim, ô Vinícius Júnior, você é o melhor jogador do mundo, pum, eu quero você. O Osasuna não pode chegar e falar assim, porra, eu tenho outro melhor do mundo aqui para pegar e competir. Aqui os times ainda têm que fazer algum tipo de aposta. Mas esse é um argumento então ótimo o Cruzeiro pode chegar e hoje. montar um elenco. Mas esse é um argumento ótimo para comparar o hoje. E eu acho que hoje não estamos ainda no que vive. Não é comparável ainda. O meu ponto esse ponto que eu quero falar é projetar. É a mesma coisa de debater o Neymar hipotético.
Pô, o Neymar é craque, eu quero aquele Cuidado, Neymar. olha só, cuidado Não, com você tá mexendo aqui. É só porque eu quero falar do hipotético aqui. O Neymar hipotético. A gente não consegue ter esse Neymar hipotético. O São Paulo tem possibilidade de chegar lá? Tem, mas é uma hipótese que a gente não vê nenhuma perspectiva de que saia do papel. Então, quanto mais tempo isso sai do papel, você fala, eu não consigo projetar daqui a 2, 3 anos. Eu não imagino o Flamengo e o Palmeiras não brigando por títulos daqui a 2, 3 anos. Se o São Paulo Também vai brigar... Corinthians? Ninguém sabe. O Cruzeiro que está hoje, eu não sei se ano que vem vai sustentar. Assim como o Atlético Mineiro chegou e não sustentou. Agora, Botafogo você sabe que Flamengo e Palmeiras estão lá. Mas eu sei que o Flamengo e o Palmeiras estão lá. Então, assim, enquanto eu não ver sair do papel um projeto de São Paulo, de Corinthians e de Vasco, eu vou citar aqui as 3 outras para completar as 5 maiores torcidas do Brasil, enquanto eu não ver um projeto de sair do papel, eu vou acreditar que estamos num processo de daqui a 10, 15, 20 anos, Flamengo e Palmeiras se distanciarem cada vez mais. E citaram Botafogo e Atlético Mineiro, isso para mim só reforça a tese de exceção versus regra, porque são 2 clubes que deram passos maiores do que a perna e logo depois, né, o Atlético Mineiro está aí até hoje sofrendo, teve a questão da venda da SAF e endividamento cresceu. O Botafogo, é bom aquilo ali, ó. Botafogo também cresceu bastante. Dá pra falar que o Botafogo foi só um ano? O Botafogo esse ano chegou nos mesmos campeonatos, foi eliminado. Tudo bem. Não, mas... Tá em quinto, tá em quinto no Brasileiro, vai voltar pra Libertadores ano que vem. Beleza, o noticiário, etc. Mas a gente não sabe. O cara já continuou contratando no meio do ano. Mas isso não é sustentável no longo prazo, que é o que a gente está falando de Flamengo e Palmeiras. O longo prazo é para quem é organizado, para quem tem as suas finanças em dia. Galo e Botafogo tiveram seu processo de alavancagem, viveram o seu ano dos sonhos maravilhoso. Com certeza o torcedor não trocaria. Provocação. Só que no longo prazo, estamos falando aqui de 10 anos, pode reduzir para 5, eles não conseguem se sustentar, não conseguem se manter. Vão subir, pode ter um ano que vão acertar no técnico. Talvez se fosse alguém no lugar do estagiário, do Ancelotinho, de repente o Botafogo teria passado da LDU, chegado longe na Libertadores, estaria de repente no lugar do Cruzeiro hoje no Brasileiro. Talvez, mas isso não é sustentável no longo prazo. Isso a gente sabe, porque o próprio Flamengo muda de técnico várias vezes e está sempre lá batendo. Mas um time como o Cruzeiro, por exemplo, pegando o gancho desse ano, desse belo campeonato que o Cruzeiro está fazendo, dessa Copa do Brasil, você consegue visualizar que essa organização do Cruzeiro, que ainda depende do investimento do Pedrinho, né? Enfim, mas você acha que o Cruzeiro não é um clube que consegue usar isso como um passo inicial para uma organização que o Palmeiras, por exemplo, passou? Porque quando a gente fala do Palmeiras, e foi muito bom com a ter falado do São Paulo, o Palmeiras não se esperava, pelo que o Palmeiras vivia naquele momento, enfim, não se esperava que o Palmeiras ocupasse esse lugar. Esse lugar sempre pertenceu, no ideal, né, das pessoas que acompanham, ao Corinthians. Porque o Corinthians sempre foi um clube de massa, um clube de muita torcida. A espanholização era para ser Flamengo e Flamengo e Corinthians era o idealizado pelas pessoas. O Palmeiras, através, primeiro, de um investimento, né, de um apaixonado pelo clube, né, como o Pedrinho é um apaixonado pelo Cruzeiro, e a partir dessa paixão, desse investimento inicial, inicia-se um processo de reestruturação que culmina no que a gente está discutindo aqui hoje. Porque o Cruzeiro, esse não pode ter sido o primeiro passo do Cruzeiro. Eu consigo visualizar o Cruzeiro como o Atlético de Madrid, talvez, sendo o time que vai incomodar. Hoje, essa é a figura dele. Está na Copa do Brasil, é o favorito, talvez, na Copa do Brasil, e no Brasileiro é quem chegou mais perto de incomodar Flamengo e Palmeiras. Mas o ponto do Edu é interessante. Eu consigo entender, eu só ainda acho que ainda é uma hipótese. É o primeiro ano. Isso eu acho que a gente concorda. É uma hipótese, é uma possibilidade. A questão que eu acho que a gente tem... E às vezes sai o Léo Jardim. Tem muitos postulantes a acontecer a mesma história que do Palmeiras e do próprio Flamengo. Essa é a questão. Pra mim, é a grande diferença. Eu acho que lá não. Há postulantes que podem fazer isso. Eu acho que na Espanha já está bem delimitado. Eu acho que o Quadrado Marreco lá na Espanha, para falar disso, vai sofrer. Ninguém vai estar falando. O Quadrado Marreco. Lá na Espanha nem tem esse assunto. Ninguém vai falar, não, eu acho que de repente, se trabalhar direitinho aqui, o Valência vai chegar no Barcelona. Ninguém tá achando isso lá.